RCP Notícias. Já são 13 horas em Cabo Verde. Muito boa tarde. Vamos dar início ao Jornal da Tarde para esta quarta-feira. A abrir a conhecer os títulos. Mais de 90% dos professores aderiram à greve esta manhã, diz Sindep. Trabalhadoras do INIDA iniciam greve de 3 dias. SISCAP classifica de imparcial a requisição civil feita pelo governo. Orçamento de Estado 2024 está em discussão em especialidade no Parlamento. Questão da cativação do artigo 3º foi à votação, tendo sido aprovado com 34 votos favoráveis do MPD e abstenção do PAICV e da UCID. Presidente da República José Maria Neves, convidado pelo governo ucraniano para participar na cimeira sobre a exportação de cereais. Bolsa de Valores de Luxemburgo e de Cabo Verde apresentam na praia a primeira listagem dupla de emissão obrigacionista sustentável. República Democrática do Congo e ONU já acordaram retirada gradual de capacetes azuis do país. Acompanhe o desenvolvimento de estas e outras notícias já a seguir numa edição de Humberto Santos. Boa tarde, seja bem-vindo a este jornal. O primeiro dia de greve nacional dos professores fez-se nas escolas com a paralisação quase total das aulas. O Sindep fala em uma adesão de mais de 90%. Na capital do país, a maioria dos professores aderiram à greve, mas houve quem preferiu lecionar. Pelo menos 4 professores na Cesaltina Ramos e 2 na Escola Miraflores abriram as portas da sala de aula para os alunos. Os que fizeram greve sublinham a principal reivindicação, equiparação salarial de 35%. Muita gente tem apego a isso, como os professores estão a exigir um aumento salarial. Estes 35% é a equiparação salarial do que os professores recebem nesse momento para equiparar com outros quadros. Não é um aumento, pedir um aumento de 35% sobre o salário atual, é a equiparação salarial que é no valor de 35%. Não é um aumento salarial, mas é equiparação salarial, porque se somos quadro especial, nós também merecemos um salário digno pela classe. A concentração pública dos professores ficou para amanhã, mas ainda assim um grupo de docentes parou em frente da Assembleia Nacional em silencioso protesto. O encontro já era para ser na escola, mas de repente o ministro teve ideia de bem para a Assembleia, embora esqueça deixar no passa, o que está fica muito feio, mas no entanto amanhã a concentração é ali na Assembleia. Nós estamos com déficit no nosso vencimento que se acaba, e daí aquele pedido é de 35% para repor tudo aquilo que não tem falta desde há muito tempo. O cenário de greve repetiu-se nos principais centros do país. Em Santiago Norte, o primeiro dia de greve ficou ainda mais triste no município de Santa Cruz, com a morte de um professor de matemática do ensino secundário de 46 anos, vítima de cancro. Os colegas trajaram-se de negro. Tem estado no anonimato de sala de aula, nunca tem estado se calhar a levar em consideração, não só para a questão profissional, mas propriamente para aquela questão de saúde. Então, estando ali para aquele número que está ali, se calhar não pode hoje, mas se não junta não pode fazer diferença. Em São Vicente, o coordenador do Sindep, Nelson Cardoso, aponta para uma adesão à greve superior aos 95%. Há uma boa resposta por parte dos professores e arriscamos uma adesão acima de 95% na Ilha de São Vicente. Há muitas escolas, a 100%, quase todas, principalmente no ensino básico. Aqui em Augusto Pinto é um exemplo que estamos com acima de 95% de adesão. Há professores, por motivos religiosos, não participam nas lutas, mas solidarizam com os colegas, e aqueles que também têm um contrato precário, entendemos a não adesão de alguns, mas é boa. No fogo, a adesão foi fraca nos 3 municípios. Júlio Diniz Barbosa, em representação do Sindprof, continua confiante em como, até amanhã, o último dia da greve, o cenário poderá mudar.
pelo visto, alguém falou que modo mais que se diria, agora que se mas que modo tem que ser geral, tudo alguém porque põe interesse de professor e que põe interesse individual. Com esse grupo que tu tem ensino de tarde, por exemplo, ser mais elementos também que a tarde, que a hora que professores que estão ali hoje, não outro ilhas aderido, é bem provável que coisa se torne mais com um grupo mais grande. Em Santo Antão, cerca de 90% dos professores aderiram à greve na manhã deste primeiro dia. A delegada do SINDEP em Ribeira Grande de Santo Antão, Osvaldina Assunção, dá voz ao protesto. O governo desconsiderou a classe docente, continuando com promessas que não satisfazem a classe docente, não querendo afirmar um compromisso sério com os professores, revelando uma certa insensibilidade em atender às principais reivindicações. No Salo, o primeiro dia da greve dos professores foi marcado por um sentimento de consternação pela perda de uma docente que faleceu sem chegar à reforma e sem usufruir dos seus direitos laborais. O representante do SINDEP, João Gomes, estima a adesão à greve em 90%. Nós estamos abertos a negociações. Com certeza que estamos tristes com essa greve, porque o professor não é preparado, não é formado para greve, nós não instruímos para greve. O Sindicato Nacional dos Professores, pela voz do seu líder Jorge Cardoso, reafirma a convicção na justeza da luta da classe. Evidentemente que sim, porque o governo, nos documentos que nos enviaram, não satisfaz a classe. E há uma certa tentativa de finta, podemos chamar na linguagem futebolística, não é? Daí que não tivemos outra opção que não avançar com a greve. Veja só, o governo tinha comprometido que resolveria todas as pendências até 2023. Mudou para 2024. E aquilo que está na origem da greve tem a ver com o reajuste salarial. E nós apresentamos uma proposta bem clara. A nossa proposta razoável por parte do SINDEP, daí que nós não entendemos o porquê da não flexibilização de parte do governo nessa matéria, porque a nossa reivindicação é justa. O governo, por seu lado, através do ministro da Educação, Amadeu Cruz, reitera a impossibilidade de satisfazer a principal reivindicação dos docentes. Os sindicatos convocaram uma greve dos professores para os dias 22 e 23 de novembro, tendo como única justificação o pedido de um aumento salarial de 78.678 escudos para 107.471 escudos, o que significa um aumento dos salários absolutamente incomportável para a economia nacional, na ordem dos 36,6% dos salários dos professores. Esta proposta de aumento salarial teria um impacto orçamental fixo superior a 2,25 milhões de contos por ano e efeitos colaterais, nomeadamente do lado da tributação e da inflação. Amadeu Cruz reafirma a disponibilidade do governo em reavaliar a reivindicação de reajuste salarial no âmbito de outros instrumentos. O governo, é claro, nós temos a disponibilidade de avaliar estas propostas no quadro de revisão do Estatuto da Carreira Docente, da tabela remuneratória dos professores e, nesse quadro, ver a solução que melhor serve aos interesses dos professores para que haja, de facto, aumento dos rendimentos líquidos dos professores, mas, ao mesmo tempo, que seja uma solução duradoura, sustentável, que não coloque em causa a estabilidade do país. E, portanto, 36%, se verificarem-se todas as classes profissionais pedirem um aumento de 36%, não há país que aguente, não é só Cabo Verde, não há nenhum governo que aguente um aumento salarial de 36,6%, nem dos professores, nem de nenhuma outra classe profissional. O SINDEP assegura que a classe vai até às últimas consequências nessa luta. É o congelamento das notas. Portanto, no mês de dezembro, estaremos na disponibilidade de convocar uma greve a nível nacional para condicionar, de facto, a avaliação. Não é nosso entendimento. Não é que estamos de forma radicais, mas queremos que o governo respeite a classe docente e faça aquilo que deve fazer para com a classe docente. Nós somos os instrutores de todas as classes profissionais, inclusive do governo.
A classe docente pede que a 1 de janeiro de 2024 seja reposto o poder de compra perdido com a atribuição de um reajuste salarial de 35-36%. E a não publicação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários leva os trabalhadores do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário, INIDA, a partir para uma greve de 3 dias. O sindicato considera que, apesar da requisição civil do governo para a prestação dos serviços mínimos, que considera imparcial, a adesão a este primeiro dia de greve rondou os 80%. Reportagem da Edneia Barros. Descontentes, dezenas de funcionários do INIDA marcharam da zona da fazenda até ao platô em direção ao Ministério da Agricultura, empunhando cartazes apelando à implementação do PCCS para garantir melhor enquadramento laboral e melhores condições salariais. De acordo com a MOD e nossa entidade INIDA, esta concilia e implementação de PCCS. E que ela com aquela reforma tinha que sair junto. E dando só reforma, só lista de reforma para que as pessoas. Então, o PCCS fica atrás. E não nos está ali hoje da luta para que isso aconteça mesmo. Ao longo dos anos não tem estado utilizado justamente porque, sendo um instituto, nós aqui instituto, em termos de tabela salarial, não tem um salário de função pública, enquanto que chefias têm salário de instituto. Nós não continua, e é já 20 anos que não está naquela mesma situação, com muita discriminação e diferença. Depois de ouvir isso, porque sendo unido ao Instituto de Investigação, faço a investigação, mas com o apoio do pessoal de base. Está um bocadinho maltratado, nós sempre nunca fica impactado na mesma situação onde que nenhum nunca está contente. Pelo menos a minha Fleja tem 38, quase 39 anos de serviço, nunca se está hoje nada de desenvolvimento. Este primeiro dia de greve contou com uma adesão de mais de 80%, diz o vice-presidente do SISCAP, sindicato que representa a classe. Não tendo chegado a um entendimento sobre a prestação dos serviços mínimos na Direção-Geral do Trabalho, o governo fez a requisição civil. Mas, para Francisco Furtado, o executivo foi imparcial. Artigo 123 do Código Laboral, a Flama deve fazer serviço mínimo, serviços impreteríveis. E as agências gerais, que tem esta falta, é que atividade impreterível. Só podia ser alguns guardas que guardam, mas que é esse ponto mais importante de sede de INIDA. O governo foi imparcial tomando 15 pessoas, 15 trabalhadores, que têm direito à greve, também para a questão civil. A luta continua, dizem os trabalhadores do INIDA em greve. A implementação do PCCS vem sendo aguardada desde 2015, apesar da promessa. INIDA falando, meterá em agosto que é feito retroativo. Quer dizer, nós contém despesa que tem que ser que essa que está ganhando 15 conto ali não. Contém despesa tem que conter com tudo. Os funcionários ainda esperam chegar a um entendimento sobre a implementação do PCCS antes da conclusão dos 3 dias de greve. Caso não chegarem a um entendimento, o SISCAP adianta que, juntamente com os trabalhadores, vão traçar novas formas de luta. Trabalhadores do INIDA estão em greve por 3 dias e o Orçamento de Estado 2024 está em discussão na especialidade no Parlamento. Na manhã de hoje, a questão da cativação do artigo 3º da proposta do Orçamento originou posições diferentes dos sujeitos parlamentares. O artigo foi submetido à votação, tendo sido aprovado com 34 votos favoráveis do MPD. Deputados do PICV e da UCID abstiveram-se. Eugênio Teixeira acompanha os trabalhos na Casa Parlamentar e junta-se a nós em direto. Muito boa tarde, Eugênio. Boa tarde, Humberto Santos. Para já peço desculpas a mais uma ratificação, contrariamente àquilo que já te tinha avançado. Sim, houve posições diferentes dos sujeitos parlamentares das bancadas do PICV, do MPD e da UCID quanto a este artigo 3º na discussão para aprovação na especialidade do Orçamento de Estado no que tange à cativação orçamental. Disseste bem, a proposta foi submetida
submetida à votação com os votos favoráveis do MPD, em número de 34 deputados presentes na sala. O PCV votou contra, 18 deputados presentes. O PCV votou contra a proposta do artigo 3º, e a UCID sim, que 2 deputados da UCID votaram a abstenção. Na declaração de voto, Luís Carlos Silva, do MPD, justificou o voto favorável do partido que apoia o governo por considerar que a proposta do artigo 3º facilita os melhores mecanismos para boa execução orçamental. Votamos a favor desse artigo porque ela responde à necessidade e ao contexto que o país ultrapassa. Tivemos aqui um debate estranho, eu diria um debate invertido. A oposição a pedir que se façam cativações, ou seja, a oposição a querer criar melhores condições ao governo para o governo exercer a sua função. Quando o governo diz que não precisa de cativações, a oposição quer impor ao governo a necessidade de cativação. Nós votamos a favor porque estamos a presenciar uma evolução positiva no contexto macroeconómico do país, que evoluiu ao ponto de não termos a necessidade de cativação e permitir ao governo uma execução imediata do orçamento. Cada ministério terá o seu recurso imediato para poder executar. Posição do MPD e a justificação através do deputado Luís Carlos Silva pelos votos favoráveis da bancada vintuinha. Já o PICV, disse o líder parlamentar João Batista Pereira, votou contra porque... Votamos contra este artigo 3º, tem a ver com a utilização das dotações orçamentais, tendo em conta que há uma alteração substancial nesta proposta de orçamento relativamente aos últimos orçamentos. Querem acelerar, portanto, no ano eleitoral, mas a norma tal qual redigida pode, portanto, levar o efeito contrário e o Parlamento, ao nosso ver, não pode aprovar uma norma completamente aberta, remetendo ao governo este poder discricionário de poder avaliar quando entender e onde entender cativar. Portanto, quanto a nós, é preferível ou se assumir a cativação zero, fim de microgestão, como se assumiu em Portugal, ou então se coloca aqui um teto para que o Parlamento saiba qual é o teto, para que o país saiba qual é o teto, para que os outros membros do governo também saibam qual é o teto que está na lei do Parlamento para as cativações. PCV vota contra, enquanto a UCID votou abstenção, 2 deputados presentes. António Monteiro, com a posição dos democratas cristãos, dizendo que o governo devia ser mais claro nesta matéria. Artigo 3º, na discussão da especialidade do Orçamento de Estado. Constar de forma clara, objetiva, preto no branco, que o teto é zero, que não há cativação, o governo não quis aceitar. Mas acreditando naquilo que diz o governo e também acreditando naquilo que está escrito no artigo 3º, nós entendemos que nem tanto a mar, nem tanto a terra, daí o nosso voto abstenção. Mas nós queremos, Sr. Presidente, que na ata fique registada de forma clara que o teto do orçamento em termos de cativação para o ano de 2024 é zero, o que irá dar aos ministérios a possibilidade de executarem na íntegra o Orçamento do Estado de 2024. Deputado da UCID, António Monteiro, para além do artigo 3º, outros artigos também, portanto, marcaram pontos e posições diferentes. Os deputados da oposição pediram então a retirada do artigo 4º. O MPD teve visão contrária, portanto, na votação a proposta não foi aprovada, com os 33 votos contra do MPD, PCV e UCID abstenção. No que se refere ao artigo 5º, também submetido à votação, o artigo foi aprovado com 33 votos a favor do MPD, houve abstenções do PCV e da UCID. O PCV entendeu que este artigo não devia continuar, porque aumenta as despesas do Estado em 20%, cerca de 200 mil contos, mas isto não, portanto, foi a leitura
candidatura do MPD. A proposta 6A, introduzida pela UCID, no que tange uma parte da verba para a indemnização dos antigos trabalhadores da EMPA, o Governo, na voz do Vice-Primeiro-Ministro, disse que não podia aceitar a proposta porque ela precisa ser melhor enquadrada, e a votação da proposta foi rejeitada, com 34 votos contra do Movimento para a Democracia, 20 votos a favor do PCV e 2 da UCID. Quanto à proposta 6B, também uma proposta introduzida pelos deputados da UCID, referindo-se ao pagamento de indenizações aos trabalhadores da ex-Justino Lopes. Esta proposta vai ser discutida num período da tarde, porque quando foi apresentada já se estava perto do final dos trabalhos, perto das 12h30 do primeiro período, daí então os trabalhos serem retomados às 14h15, com então a discussão dessa proposta 6B, apresentada pelos deputados da UCID. Boa tarde. Boa tarde, Eugênio Teixeira. Um debate, uma discussão na especialidade que a Rádio de Cabo Verde vai continuar a acompanhar. Uma hora e 21 minutos, o Jornal da Tarde da RCV. O Presidente da República confirma ter sido convidado pelo governo ucraniano a participar na cimeira sobre a exportação de cereais que tem lugar sábado próximo em Kiev. Não temos condições de participar por razões logísticas nessa cimeira. Vamos mandar uma mensagem à cimeira. Nós estamos a acompanhar com muita preocupação o desenrolar da guerra na Ucrânia, assim como também estamos a acompanhar com muita preocupação o que está a acontecer na faixa de Gaza. A resposta desproporcionada de Israel em relação aos atos terroristas do Hamas e a necessidade de abertura de corredores humanitários para evitar mais mortes, sobretudo de crianças, e segundo os dados já se fala em quase 6.000 crianças mortas desde o dia 7 de outubro. José Maria Neves está em Angola desde ontem e é um dos chefes de Estado que participam na terceira Bienal de Luanda, o Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz, que decorre sob o lema Educação, Cultura de Paz e Cidadania Africana como ferramentas para o desenvolvimento sustentável do continente. O Presidente da República participa hoje no diálogo de alto nível sobre os jovens enquanto atores na promoção da cultura da paz e transformações sociais. E vou essencialmente defender a ideia de que para termos uma cultura de paz em África, precisamos assumir claramente que a África tem de transformar-se neste século XXI num ator político relevante na arena internacional. E para isso temos que realizar profundas reformas estruturais, temos de ter lideranças visionárias e transformadoras e temos de ter Estados de Direito e democracias que funcionem. Só assim, defende José Maria Neves, é possível instaurar e respeitar as liberdades fundamentais. E haja condições para o cumprimento da promessa que ainda nos falta cumprir. No século XX cumprimos a promessa da independência política, agora temos que criar as condições para realizar os direitos económicos, sociais e culturais para que as africanas e os africanos possam viver com muito mais dignidade. Ou seja, os jovens poderão participar na criação de uma cultura de paz se tiverem oportunidades, se tiverem esperança num futuro melhor e se tiverem confiança no continente africano. A Bienal de Luanda é uma iniciativa do presidente angolano em parceria com a Unesco. Luxemburgo e Cabo Verde estão agora mais próximos ainda através da Bolsa de Valores dos dois países, que apresentaram na manhã de hoje a primeira listagem dupla de uma emissão obrigacionista sustentável.
A ocasião serviu também para o Ministro das Comunidades, Jorge Santos, anunciar que no primeiro semestre de 2024 vai ser lançado na Bolsa de Valores de Cabo Verde a Diaspora Bond, um instrumento financeiro do mercado de capitais virado para a diáspora cabo-verdiana. Maria José Macedo. A primeira dupla listagem resulta da cooperação entre as bolsas de valores de Cabo Verde e Luxemburgo e é o título do banco IB Marine Ocean Blue Bond, um instrumento financeiro emitido pelo International Investment Bank, conforme deu a conhecer o seu presidente Francisco José Ferreira, que mostrou satisfação em realizar transações na Bolsa de Valores de Luxemburgo, uma das mais prestigiadas do mundo. O IB fez a emissão do seu Blue Bond na Bolsa de Cabo Verde, obviamente no mercado que nós integramos, e agora com o dual listing, o título passa também a estar disponível na Bolsa do Luxemburgo. A Bolsa do Luxemburgo é uma das bolsas mais prestigiadas do mundo e no âmbito da sustentabilidade é efetivamente a capital da sustentabilidade mundial, sendo uma bolsa de referência. As bases já estão criadas a partir de hoje para que qualquer emissão sustentável emitida em Cabo Verde possa ter a visibilidade no mercado de Luxemburgo, frisa Miguel Monteiro, presidente da Bolsa de Valores de Cabo Verde, na apresentação esta manhã da primeira listagem dupla de uma emissão obrigacionista sustentável realizada em Cabo Verde, na jurisdição da sua congénere luxemburguesa. Esta dupla listagem é o resultado de um memorando de entendimento e de um cooperation agreement que nós assinamos com o Luxemburgo, ou seja, as bases para que qualquer emissão sustentável emitida em Cabo Verde possa também ser listada no Luxemburgo, já estão estabelecidas essas bases. Isso permite que qualquer emissão feita aqui em Cabo Verde de um título sustentável possa ter a visibilidade de um mercado internacional como sendo o Luxemburgo. A ocasião serviu também para o Ministro das Comunidades, Jorge Santos, anunciar que no primeiro semestre do próximo ano vai ser lançado na Bolsa de Valores de Cabo Verde a Diaspora Bond, um instrumento financeiro virado para a diáspora cabo-verdiana. E neste momento o que se quer é que haja uma diversificação no investimento da diáspora cabo-verdiana. E uma das vias dessa diversificação será através do mercado de capitais. E o lançamento do Diaspora Bond é justamente a implicação da diáspora no mercado de capitais. Não só em títulos privados, de empresas, mas também a nível de títulos públicos. E para isso está-se a criar um ecossistema que permitirá os ganhos desta participação. Já no orçamento de 2023 e também vai estar a manter no orçamento de 2024 do Estado de Cabo Verde uma isenção de impostos para compra de títulos, seja de que natureza for, público ou privado. Cabo Verde vai ultrapassar até ao final deste ano 400 milhões de euros em remessas enviadas pelos imigrantes, o que já ultrapassa os 34% do produto interno bruto do país. A TUI Care Foundation inaugurou ontem a sua nova sede na Ilha do Sal, um espaço que irá acolher as dinâmicas necessárias para a capacitação e empoderamento de jovens e organizações da sociedade civil. Valdemar Almeida assina a matéria. Com esta nova sede, a TUI Care Foundation está melhor preparada para transformar os desafios sociais e ambientais enfrentados na Ilha do Sal em oportunidades de inovação e empreendedorismo, aliás, um dos principais objetivos desta fundação. Cabo Verde, lembrou o diretor-geral da TUI Foundation, Alexander Panchuk, em apenas 2 décadas tornou-se num dos destinos mais populares da região e a cada ano ganha mais popularidade. Sublinhou a necessidade de assegurar que as comunidades locais e os cabo-verdianos sintam os benefícios do sucesso do crescimento do turismo. Esta é uma das preocupações da Future Shaper House da TUI Foundation. The TUI Future Shaper House really wants to become a nova sede da TUI Foundation pretende vir a ser um espaço para os cabo-verdianos que têm ideias, inspiração e motivação para criar um futuro melhor. Um espaço para ajudar a trazer ideias com impacto positivo na vida. Um espaço de troca e criatividade. Desejamos que a Future Shaper House venha abrir novas perspectivas, especialmente para a nova geração dos cabo-verdianos. for those young people.
Presente na inauguração, o Ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, abordou a questão da sustentabilidade para quem só há desenvolvimento do turismo se o fizermos de uma forma sustentável. Que reflete a visão e a ambição que o Governo tem do turismo, que é de desenvolver sim, mas desenvolver com sustentabilidade, com inclusão social, mas também com inclusão económica. E hoje nós estamos neste ponto a dar este primeiro passo. Com a inauguração da Future Shaper House, a TUI Foundation marca o início das suas atividades. E para tal, já anunciou para as próximas semanas uma série de eventos sociais e culturais. No início do próximo ano, começarão os primeiros programas para apoiar os empreendedores locais, artesãos e jovens criadores. Passageiros da Best Fly voltaram a ficar em terra na manhã de hoje na cidade da Praia. Segundo apurou a RCV no aeroporto, o voo Praia-Sal previsto para esta manhã foi cancelado devido à necessidade da companhia fazer um voo de emergência para a Ilha do Sal para fazer a transferência de um doente para a capital. Não encontramos nenhum passageiro no aeroporto porque todos foram colocados em hotel. O voo para a Ilha do Sal ficou reagendado para as 2 da madrugada. O escritor Germano Almeida diz-se muito contente com a homenagem que o evento literário Escritaria Cabo Verde está a fazê-lo por estes dias no Mindelo, um gesto que reconhece o importante papel que o escritor tem tido na vida sociocultural de Cabo Verde e não só. Mas Germano Almeida almeja que esta iniciativa venha a contemplar outras figuras que igualmente têm projetado a cultura. Muito contente, digamos. Eu acho que estou feliz por me terem homenageado, sobretudo estar com essas mulheres bonitas, todas a acompanhar-me, também isso dá uma grande satisfação. Mas o que eu gostaria que fizessem isto mais vezes com outras entidades nacionais, que nós possamos preservar a nossa cultura. De maneira que nesse aspecto aqui, assim, eu acho que seria bom se esta homenagem que me fizeram fosse apenas um princípio para lembrarmos dos outros. Hoje, no âmbito da Escritaria Cabo Verde, o escritor visitou o Liceu Lugero Lima, a Escola Salesiana e a Escola Industrial e Comercial do Mindelo. Na tarde de hoje será inaugurada na Praia da Lajinha uma silhueta em homenagem ao escritor Germano Almeida. A rua pedonal da cidade de Assomada recebe na tarde de hoje Batuco Dili, projeto de valorização do batuque, um dos géneros musicais e dança mais expressivos desse concelho. Ao primeiro Jornal da Rádio de Cabo Verde, o diretor da cultura local explica que 16 videoclipes de 16 grupos de batuque pertencentes a diferentes localidades do município de Santa Catarina foram produzidos no âmbito desse projeto. Nani Vaz tem os pormenores. Batuco Dili teve o início em 2021 com formações, escolha dos trajes e gravações dos videoclipes que decorreram entre julho e agosto do mesmo ano. Dificuldades financeiras atrasaram os trabalhos, contudo o diretor da cultura considera que esta é uma boa altura para mostrar o árduo trabalho das batucadeiras locais, que muito têm contribuído para a continuidade do batuque. Tem 16 grupos de município, portanto, compostas na sua maioria por mulheres e também alguns homens, que hoje em dia, que o homem se entra na grupo de batuque. Surgiu desde 2021, só agora não estou conseguindo lançar ali nada melhor que lançar na época das festas do município, que em Santa Catarina, no horário 25, portanto, seria um grande dia para o batuque em Santa Catarina e para os grupos de Santa Catarina. Para além de assinalar o dia do município de Santa Catarina de Santiago, marcado aos 25 do corrente mês, com essa apresentação se tenciona também, afiança Sidney Martins, a afirmação desse município enquanto terreiro de batuco. É um dos patrimónios material mais fortes, mais enraizados na nossa cultura, que é Batuco de Tabanca. Portanto, e é um dos municípios que tem mais grupos de batuco na Cabo Verde, para a ilha de Santiago, onde o batuco é característico. Tanto que faz todo sentido também nos dar essa oportunidade para grupos de elite
tem oportunidade, tem vídeos que se pode divulgar através das plataformas digitais, como YouTube, Spotify e outras plataformas, de forma a cada vez valorizar mais Batuco e valoriza nos grupos que não tem ali, para fazer com que Batuco esteja cada vez mais forte em realizar na nossa cultura. Muitos dos grupos veem a realização de um sonho, o desfecho desse projeto. No total, mais de 200 batucadeiras de 16 grupos participaram nas gravações. Batuco Dili, um projeto da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago, que contou com o suporte do cantor e compositor Bob Mascarenhas. Ainda em Santa Catarina de Santiago, o presidente da Assembleia Municipal, Eurico da Moura, e a presidente da Câmara, Jacira Monteiro, inauguraram esta manhã a Praça São Bento, inteiramente remodelada. Uma ação que se enquadra nas comemorações dos 189 anos da elevação de Santa Catarina à categoria de município. Reportagem da Ângela Mendes. Durante anos voltada ao abandono, a Praça São Bento recebeu uma remodelação de raiz e está inteiramente apetechada, com equipamentos destinados às crianças. Segundo a presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, Jacira Monteiro, esta remodelação irá trazer uma outra imagem para esta área de descanso para os moradores deste bairro. Só para a reação de nossas crianças no hoje, mas nosso objetivo já foi atingido. A nós não decide bem São Bento, às vezes. Não decide trazer essa praça que serve para pessoas, serve para a família, serve para crianças. Está falado num estado, se nunca cuida de nós crianças e de nós beijos, nunca vale nada. Nós não trabalhamos de uma forma que não cuida de primeira infância. Então, se nós nunca temos lugar de lazer, lugar onde famílias podem levar essas crianças em segurança, sobretudo ali na São Bento, cima Flávio, tem uma grande taxa de droga, de alcoolismo, etc. Hoje não tem que integra, não tem que mostrar, mas não. Desenvolvimento tem que chegar a São Bento também. Maria das Neves é uma moradora da zona de São Bento que falou em representação dos moradores que estiveram na inauguração. Desde criança, a minha tem 53 anos. Com 5, 6 anos, um conheço rua ali, como rua de São Bento. Mas na Portugal, Palácio de Governo, é rua de São Bento, tá bom? Na Fátima, também Fátima, que tudo Cabo Verdeano que vai a Portugal, se vai Fátima, que também Cabo Verde. Aqui vai Fátima, Tacha, Santo, mais grande, sei lá, chama São Bento. Então, por isso, a mim sou muito contente, sou muito feliz, para morrer que praça depois do nome de São Bento. De realçar que a Praça São Bento fica na zona São dos Santos, uma das zonas mais problemáticas da cidade assomada, que tem recebido várias ações de sensibilização para dinamizar o bairro e também manter a boa convivência aliada ao bem-estar dos moradores. Na atualidade internacional, a República Democrática do Congo e a ONU já acordaram a retirada gradual da missão de paz das Nações Unidas no país, designada de MONUSCO, anunciou hoje o governo congolês. O executivo do país, que faz fronteira com Angola, tinha acusado os capacetes azuis de não terem conseguido pôr fim às ameaças dos rebeldes em mais de 20 anos de presença no país. Este não é um momento para iniciação. Acelerar a saída da MONUSCO é crucial para aliviar as tensões entre a missão da ONU e os nossos concidadãos, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Christophe Lutundula, na televisão estatal. Lutundula fez este anúncio depois de os protestos contra a MONUSCO se terem intensificado desde o ano passado, com manifestações em várias cidades do extremo leste do país. E o secretário-geral da ONU, António Guterres, saudou hoje o acordo entre Israel e o Hamas para a libertação de reféns, mas considerou que ainda há muito a fazer, disse o seu porta-voz. Guterres congratula-se com o acordo alcançado entre Israel e o Hamas, com a mediação do Qatar, apoiado pelo Egito e pelos Estados Unidos, afirmou o porta-voz numa breve declaração recebida em Genebra, Suíça. O acordo prevê a libertação de 50 reféns detidos na faixa de
Gaza em troca de 150 prisioneiros palestinianos e uma trégua de 4 dias no território. O diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros, disse também que saudar o acordo, mas insistiu que não é suficiente para pôr fim ao sofrimento dos civis. O chefe da OMS apelou à libertação de todos os reféns e, entretanto, à prestação de cuidados aos que permanecem em cativeiro. Cerca de 240 pessoas foram raptadas no dia do ataque do Hamas em solo israelita, em 7 de outubro, que fez 1.200 mortos, a maioria civis, segundo as autoridades israelitas. Desde então, a faixa de Gaza tem sido alvo de ataques israelitas em retaliação que mataram mais de 14.000 pessoas, segundo o Hamas. Já estamos a fechar esta edição quando já temos 13 horas mais 40 minutos. Vamos aqui recordar os títulos. Mais de 90% dos professores aderiram à greve esta manhã, diz Sindep. Trabalhadoras do INIDA iniciaram hoje uma greve de 3 dias. SISCAP classifica de imparcial a requisição civil feita pelo Governo. Orçamento de Estado 2024 está em discussão na especialidade no Parlamento. Esta manhã, a questão do artigo 3º de cativação orçamental provocou, portanto, posições diferentes dos sujeitos parlamentares. Foi submetido à votação, tendo sido aprovado por 34 votos favoráveis do MPD, abstenção da UCID e votos contra do PAICV. O debate continua à tarde com transmissão aqui na Rádio de Cabo Verde. Presidente da República, convidado pelo governo ucraniano para participar na cimeira sobre a exportação de cereais que acontece no sábado, mas José Maria Neves não vai poder estar presente por questões logísticas. Bolsa de Valores de Luxemburgo e de Cabo Verde apresentam na praia a primeira listagem dupla de emissão obrigacionista sustentável. República Democrática do Congo e ONU já acordaram retirada gradual de capacetes azuis do país. Humberto Santos na edição e apresentação deste jornal, da técnica Dão Brito, no apoio à realização a Jamila Carvalho. Os títulos às 14 horas com a Maria José Macedo. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.